Meu nome é Pedro Luiz da Fonseca, né? Eu tenho 33 anos, sou pai, né? Esposo, tenho 2 filhos, a Maria Inês e o João Francisco, minha esposa se chama Aline, e sou advogado de formação, mas hoje trabalho com seguros, né? Na área de seguros, e estou aí como presidente do Centro Dom Bosco, sou fundador, e estou como presidente aí desde a fundação, graças a Deus, e também fazemos parte aí da Liga Cristo Rei, e também por conta disso faço parte da diretoria, como um dos centros fundadores da Liga, e graças a Deus esse apostolado tem frutificado, como o de vocês, e como eu falei, estou à disposição, não só eu, como todos os integrantes do Centro Dom Bosco. A ideia hoje é falarmos deste tema, né, da modéstia masculina, que pode soar estranho para alguns, né? A minha esposa mesmo brincou comigo quando viu o tema da live, porque normalmente quem fala de modéstia são as mulheres, né? O que na realidade é um erro. Não é que é um erro que elas falem, mas que só elas falem, né? É importante que nós homens falemos mais da virtude da modéstia, e parece que essa demanda surgiu de uma live que vocês fizeram, né, com uma mulher, né, uma fiel católica, sobre a modéstia, e surgiu a ideia de fazer uma live com um homem para falar da virtude da modéstia, né? E aí chegamos a esse momento, né, de falarmos disso. É claro que penso que falamos da modéstia de uma forma diferente do que as mulheres falam, e eu vou explicar isso. Se vocês quiserem me interromper a qualquer momento para fazer uma observação, para fazer uma pergunta, fiquem à vontade, tá? Eu me preparei aqui para dar uma aula, digamos assim, na sequência, mas a gente pode fazer também um bate-papo, e podem, é só sinalizar, eu dou a palavra para vocês. Eu creio que, em primeiro lugar, a gente precisa definir o que seria falar da modéstia, né? Em geral, mas especificamente para os homens. Penso que falar da modéstia em geral é fundamental que mostremos que se trata, em primeiro lugar, de falar de uma realidade interior. Em primeiro lugar, se trata de falar de uma virtude, de algo que, claro, brota do nosso relacionamento íntimo com Deus, da nossa vida espiritual. Por isso até que eu falei, quando conversava com a Thaís, né, que também é integrante do Instituto, sobre a arte da live, eu achei muito oportuno que houvesse ali o Santo Terço, justamente para mostrar que a modéstia começa no interior. Não é simplesmente dicas sobre como um homem deve se vestir, não é isso. A ideia aqui não é fazer o papel de uma espécie de Ronaldo Esper católico, colocar modelitos, um modelo tal e modelo tal, e dizer se está adequado ou não. A ideia não é essa, é mostrar que a modéstia começa dentro, e que sim, é algo que brota de dentro e se manifesta exteriormente. Se manifesta no exterior, e é claro que envolve também a forma como o homem se veste, como o homem se veste e se comporta na sociedade também, e nos ambientes que ele frequenta. Mas é fundamental que compreendamos isso. A modéstia, ela é uma virtude que está ligada à virtude da castidade, que por sua vez está ligada à virtude da temperança. Então, todas essas virtudes estão relacionadas, e a modéstia também, como nós veremos daqui a pouco no Catecismo da Igreja Católica, ela se relaciona com o pudor e com a discrição também. Então, o Catecismo ele explica muito bem a questão da modéstia, à luz, em especial no 9º mandamento, quando ele falar do 9º mandamento, né, não cobiçar a mulher do próximo. Então, ele vai falar ali da realidade da modéstia, a partir da pureza, da castidade, e também, claro, da temperança, e colocar a modéstia ao lado destas 2 virtudes, do pudor e da discrição. Mas eu também gostaria de pontuar algo relacionado com a modéstia masculina, né? Porque o objetivo da live também é ser prático. Por mais que a gente tenha que definir esse princípio que a modéstia começa no interior, e ela brota de dentro a partir
do relacionamento íntimo que nós temos com Deus a partir da nossa temperança, da nossa pureza, e aí sim seremos modestos por conta disso, mas há uma diferenciação que me parece necessária. Por que hoje é tão premente? Falemos primeiro da modéstia feminina para diferenciarmos da masculina no que diz respeito à necessidade de se falar de modéstia. Por que hoje é tão necessário falar da modéstia para as mulheres, né? E aí penso que é importante falarmos do mau exemplo, né? Ou seja, da imodéstia. Porque o que seria uma mulher hoje, e aí sob o olhar nosso, né, dos homens, não das mulheres, porque de fato as mulheres, quando elas falam da modéstia feminina, elas mostram que a modéstia feminina é muito mais do que se vestir de maneira adequada, do que não se vestir de maneira sensual, digamos assim. Mas para nós homens, quando a gente pensa numa mulher modesta, em primeiro lugar, o que vem à nossa cabeça é isso. É uma mulher que não se veste de maneira sensual. É uma mulher que, aí eu entro na questão, que não vai colocar a minha alma em risco. Porque hoje o que acontece para nós homens, e eu digo isso com tristeza no coração, a imodéstia das mulheres é um problema social, eu diria, que prolifera os pecados contra o 9º mandamento e também contra o 6º, porque os pecados contra o 6º mandamento muitas vezes começam em pecados contra o 9º. Então, naturalmente, quando fala-se da modéstia feminina, fala-se muito desta questão da necessidade das mulheres de se vestirem de maneira adequada, de guardarem aquilo que não deve ser exposto. Então, as mulheres mundanas, as mulheres que estão no pecado e que acabam por ser imodestas, elas têm uma tentação de se transformar em um objeto sexual, alguém a ser desejado pelos homens, e por isso muitas vezes se vestem de maneira inadequada. Então, para nós homens, essa seria, digamos, a necessidade principal, a importância de se falar hoje e de maneira muito enfática sobre a modéstia feminina. Esse é o nosso olhar, penso eu. Mas aí nós chegamos à modéstia masculina. Seria o mesmo? Seria combater simplesmente os homens que se transformam em objetos sexuais? Penso que não. Porque o homem, por mais que essa seja uma realidade de hoje, né, eu me lembro daqueles rapazes que aqui no Rio, pelo menos, a gente chama do mamãe tô forte, né? O que é o mamãe tô forte? É aquele cara que começa a frequentar academia e ele sente a necessidade de exibir os seus músculos. Só que isso é algo que é até mais próprio da mulher do que do homem. Isso nas características inerentes à própria natureza da mulher, que, é claro, vem da desordem, vem do pecado original. Mas o homem que faz isso, ele acaba que é um homem feminilizado, é um homem que tem características femininas. Não penso que o problema da imodéstia dos homens seja atingido mais neste ponto, ou principalmente neste ponto, por mais que ele exista e sim, tem que ser combatido. Nós, homens, também precisamos nos cobrir. Não é adequado, isso acontece infelizmente, o homem que vive a andar sem camisa por aí, o homem, a própria sunga, né, o traje de banho, hoje tão banalizado, para nós homens é uma roupa totalmente inadequada, que não somente expõe o nosso corpo, mas expõe as nossas partes íntimas. Então é claro que isso é importante, mas a meu ver não é o principal. Quando nós falamos de modéstia masculina, e aí eu chego ao que eu queria dizer, o principal é que nós nos vistamos como homens porque somos homens e não meninos. Porque o que nós vemos na sociedade hoje, e aí eu volto ao paralelo com as mulheres, se o problema da falta de modéstia das mulheres se manifesta, na maior parte das vezes, em mulheres que andam desnudas por aí, no caso dos homens, o maior problema é o fato dos homens não se vestirem como homens, se vestirem como meninos. Ou, para usar uma linguagem um pouco mais, não pejorativa, mas um pouco mais forte, se vestirem como moleques. Mas o problema não está no exterior, e esse é o ponto. O problema está no interior. É a falta de um amadurecimento interior, é a falta de um tornar-se homem interiormente que acaba por se refletir no exterior.
E quando eu falo de homens que não se vestem como homens, eu não estou a me referir a pessoas jovens como vocês dois. Eu estou a me referir principalmente a homens da minha idade ou até mais velhos do que eu, que a gente muitas vezes encontra na Santa Missa, por exemplo, de havaiana, de bermuda, ou às vezes até de short, de camisa regata, ou até em ambientes profissionais, ambientes corporativos, que antigamente era uma regra que todo mundo trabalhava de terno e gravata, e hoje não. Hoje é comum as pessoas trabalharem, a gente às vezes vê empresas, as pessoas trabalham de all-star, por exemplo, calça jeans rasgada. Então, vejam que, no meu entendimento, através do que eu observo da realidade, se a questão das mulheres passa muito por vestir-se de maneira inadequada, porque não cobre aquilo que deveria estar coberto, e acaba por colocar os homens numa situação de tentação, e isso é um problema social gravíssimo das mulheres, porque prolifera os pecados sexuais, no final das contas, não que elas sejam as únicas culpadas, porque os homens já estão propensos a transformá-las em objetos, mas é claro que acaba por unir a fome com a vontade de comer, acaba por unir homens que já estão numa vida desregrada, e o fato das mulheres não se vestirem adequadamente contribui para que a estrutura de pecado, uma sociedade decadente, no sentido da pureza, da castidade, isso se prolifera. No caso dos homens, também é um problema social muito grave, porque nós vivemos numa sociedade de homens imaturos, de homens que querem ser meninos, de homens que não se comportam como homens e, por isso, não se vestem como homens. Então, esse é o ponto. Então, a modéstia, como eu falava no início, começa no interior. Eu até selecionei aqui algumas passagens bíblicas que, a meu ver, fundamentam a questão da modéstia. Eu vou citá-las, quem quiser depois anotar, ler na Sagrada Escritura e meditar sobre isso, penso que é importante. Primeiro, a bem-aventurança que fala da pureza de coração, que está no Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículo 8. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão Deus. Então, percebam que esta pureza começa no coração. Da mesma forma, a modéstia. Não é simplesmente dar dicas de moda, como eu falava, é a purificação do coração. É a purificação do interior, e sim, neste caso, tem até a pergunta aqui de como reverter esta imaturidade, eu falarei disso um pouco mais para frente, mas é sim este processo de amadurecimento, de tornarmos-nos homens de fato, e comportarmos-nos como homens, e agirmos como homens, e nos vestirmos como homens. Então, o exterior está neste processo que começa no interior. Este amadurecimento que, sem dúvida nenhuma, passa pela vida espiritual, passa pela vida intelectual, eu poderia dizer pela vida interior, que é tanto espiritual quanto intelectual, é uma busca de Deus, é uma busca da verdade, e eu tenho que crescer, eu tenho que amadurecer isso naturalmente, também com uma preocupação, sem dúvida nenhuma, com o exterior. É claro que eu tenho que me preocupar, eu tenho que me comprometer a mudar determinadas atitudes, eu passarei a também me vestir melhor e a me comportar melhor. O segundo versículo é a segunda passagem da Sagrada Escritura que eu selecionei, também do Evangelho de São Mateus. As 4 passagens são, continuamos no Sermão da Montanha, mas agora do versículo 8 eu passei para os versículos 14 a 16 do próprio capítulo 5. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre uma montanha, nem se acende uma luz para colocá-la debaixo do alqueire, mas sim para colocá-la sobre o candeeiro, a fim de que brilhe a todos os que estão em casa. Assim brilhe vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Eu coloquei aqui na ordem como está na Escritura, mas aqui talvez seja o final. Vejam que esta luz é uma realidade interior, como a gente verá daqui a pouco, mas que se manifesta exteriormente.
mas o objetivo final não é um exibicionismo, não é uma vaidade, mas é para que Deus, para que as nossas boas obras sejam vistas e as pessoas que nos veem glorifiquem a Deus e não a nós. E aqui está um outro princípio que tem que estar muito claro quando a gente fala de modéstia. Ser modesto, o objetivo da modéstia é justamente para que Deus apareça e não nós. E aqui a gente faz um paralelo com a própria discrição, com o próprio pudor. Então, quando a gente se veste bem, o que a gente deseja é que esta luz interior que nós devemos buscar, esta pureza de coração, ela se manifeste também exteriormente, mas para que as pessoas vejam a Deus. E aí eu faço referência ao versículo que já li: os puros de coração verão a Deus. E não somente verão a Deus, eles farão com que Deus seja visto também na sua vida. E também na forma com a qual eles se vestem e a forma através da qual eles se comportam. E a modéstia está relacionada não só com o vestir, a modéstia no caso exterior, também está relacionada com o se comportar. Então, quando eu falo do se vestir como homem, entendam também o comportar-se como homem. Nesse sentido também do agir. E aí, são 4 passagens no total, mas todas elas curtas. Essa é a única que é um pouquinho maior, são 4, 5 versículos. Continuamos no Sermão da Montanha, capítulo 6, versículos 19 a 23. Vejam como essas passagens todas, elas se relacionam umas com as outras. Nosso Senhor dirá: não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a ferrugem e as traças corroem, onde os ladrões furtam e roubam. Ajuntai para vós tesouros no céu, onde não os consomem nem as traças nem a ferrugem, e os ladrões não furtam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, lá também está teu coração. O olho é a luz do corpo. Se teu olho é são, todo o teu corpo será iluminado. Se teu olho estiver em mau estado, todo o teu corpo estará nas trevas. Se a luz que está em ti são trevas, quão espessas deverão ser as trevas. Então aqui mais uma vez Nosso Senhor fala do olhar, fala do coração e fala da luz. O olho é a luz do corpo. Vejam como é importantíssimo que nós leiamos estas passagens, por isso é que eu cito, para que depois as pessoas possam ler e meditar. E aí sim elas perceberão como é que a modéstia ela está relacionada com algo interior, com algo que Deus nos dá, mas que se manifesta exteriormente, que passa para fora, como está no último versículo que eu coloquei, que é Mateus, Evangelho de São Mateus 12, 34. A parte final do versículo diz, essa passagem é até bem conhecida, porque a boca fala do que lhe transborda do coração, ou a boca fala do que o coração está cheio. A modéstia é muito isso. É uma realidade interior que transborda. A modéstia se manifesta a partir de algo que enche o nosso coração. Não há como forçar a modéstia. Se ela é forçada, ela na realidade é um exibicionismo. Ela é uma vaidade. E aí surgem desordens, exageros que nós vemos, mas que não devem desanimar as pessoas que caem no exagero. Isso é muito comum. Porque, na realidade, elas precisam ordenar. Mas vamos para a prática, no caso dos homens, né? O que nós vimos no passado e vemos hoje, né? Eu posso citar exemplos até históricos. Se nós fôssemos, por exemplo, no estádio do Maracanã, há algumas décadas atrás, as pessoas iam de terno ver jogo de futebol. Hoje, como eu falei, as pessoas não trabalham mais, nem de terno. Hoje, nem trabalhar elas trabalham de terno. Então, o que acontece hoje é que roupas próprias de adolescentes se tornaram as vestimentas de pessoas adultas. Então, isso revela uma falta de amadurecimento que, no final das contas, é uma falta do exercício e do cumprimento da nossa missão de homens na sociedade. Então, é evidente que a raiz disso, se a gente pega, por exemplo, um pai de família que não se veste da forma que um homem deveria se vestir, é claro que a raiz disso
está na sua relação com Deus, sem dúvida nenhuma, na relação dele com ele mesmo, de como ele se enxerga diante de Deus, mas também na relação com a sua esposa, com os seus filhos. Então a gente pode dar dicas básicas, importantíssimas. Antigamente era muito natural que nós estivéssemos sempre com a barba feita. E o que é a barba feita, por exemplo? A barba feita não significa não ter barba, mas se eu tenho barba, eu terei barba. Não é um meio termo que significa desleixo. Eu deixo a barba porque eu vou cultivá-la, então eu vou apará-la, eu terei barba. Ou não, ou eu faço a barba todos os dias. Antigamente, se a pessoa chegasse com a barba por fazer, como a gente costuma dizer, no ambiente de trabalho, às vezes o chefe mandava voltar em casa ou ir para a rua comprar um presto-barba para fazer a barba. E hoje é muito comum um desleixo na barba, no cabelo, na unha, coisas assim que parecem detalhes, mas que mostram um desleixo, uma imaturidade que não é própria de homens formados. E aí também nós podemos falar da própria vestimenta. Eu falei da havaiana na Santa Missa, eu falei da bermuda na Santa Missa, do short. Eu penso que nós devemos resgatar a roupa social. Não é que nós somente usaremos a roupa social, não é isso. Mas ela precisa ser resgatada. E nós, católicos, como sempre, nós precisamos estar na dianteira desta defesa da fé também na modéstia masculina. Então, a Santa Missa, tudo começa pela Santa Missa, ela é o ápice e ela é a fonte de tudo. Então, eu penso que o primeiro passo para esse amadurecimento sob aspectos exteriores é começarmos a nos vestir bem na Santa Missa. Esse, para mim, é o primeiro passo. E da Santa Missa, isto naturalmente se desenrolará para as outras realidades das nossas vidas. Então, a roupa social, a meu ver, ela precisa ser resgatada. O sapato social, a calça social, a camisa de gola, né, como eu gosto de dizer, que pode ser também uma camisa polo, mas a camisa polo já é um pouco mais informal, mas eu, por exemplo, uso camisa polo, eu tenho camisa polo, mas o que aconteceu na minha vida, até para dar um testemunho, digamos assim, para vocês, o que contribuiu para que eu fosse forçado a me vestir de maneira mais formal? Duas coisas foram importantíssimas para mim. Primeiro, o meu pai. Sem dúvida nenhuma, o meu pai. O meu pai é um homem que se veste muito bem. Já na esteira do meu avô, pai dele. Meu pai é um homem que tem bom gosto, então que se veste bem, às vezes, em casa. Às vezes, em casa, no final de semana, ele se veste bem, ele se veste de maneira formal, mas sem nenhum tipo de exagero. Então, eu cresci a ver o meu pai se vestir bem. Então, isso já me deu um gosto por isso. Um gosto por me vestir como homem. Um gosto por amadurecer. Eu me recordo que na adolescência, eu já comecei a dar preferência à camisa polo do que à camisa de malha. Eu já comecei a dar preferência, a crescer ao ver o meu pai. E depois um segundo fator é que eu sou da área do direito, né? Eu sou advogado. Então, a área jurídica foi uma das poucas áreas que manteve o terno e gravata. Então, com 20 anos, eu já comecei a ser obrigado a usar o terno e gravata todos os dias. E isso me ajudou também a me acostumar. Hoje, por exemplo, eu trabalho com seguro, a gravata eu quase não uso. Quando eu vou dar uma aula no Centro Dom Bosco, eu tenho uma reunião mais importante, eu boto o terno e a gravata, na época da Liga Cristo Rei, por exemplo, mas eu não deixei a roupa social em momento algum e tenho tentado até, agradeço a vocês pelo convite, porque sempre que a gente é convidado para falar de algo, é um convite para olhar para si mesmo e refletir sobre como nós temos vivido a modéstia nesse caso. Eu tenho tentado resgatar o paletó, no caso o blazer, né? Paletó sem ser terno e gravata, né? Então paletó com uma calça de cor diferente. Então hoje, por exemplo, eu estava em Rio Bonito, que é um município aqui próximo de Niterói, né? Que é onde fica a minha empresa, eu estou até aqui no escritório agora. Eu moro no Rio, mas trabalho nessa cidade vizinha que é Niterói. Eu estava em Rio Bonito, estava um calor, e eu lá, andando lá com o meu funcionário, com o gerente da empresa, de paletó lá pela cidade. Então, percebam que
a modéstia, além de manifestar uma maturidade, um homem que amadureceu interiormente, e a forma dele se vestir e a forma dele se comportar manifestam esta maturidade, este crescimento que é espiritual, intelectual, mas também o crescimento pessoal, mas a modéstia contribui até para a nossa mortificação, para a nossa penitência, porque a roupa mais formal, ela não é a mais confortável. Sem dúvida nenhuma não é. E aí nós podemos até nos espelhar nos sacerdotes que devem usar ou deveriam usar a batina, ou pelo menos o clésma, mas a batina é ainda mais adequada, os religiosos que devem usar os seus hábitos. E hoje há uma crise também na vestimenta, tanto dos sacerdotes como dos religiosos, mas também em nós, fiéis leigos. Eu participei, por exemplo, recentemente de uma live profissional em que o diretor de uma das maiores seguradoras do Brasil, ele participou da live de camisa de malha. Isso era impensável há anos atrás. O meu pai até falou para mim, assim, no dia que antecedeu, bota uma camisa, porque eu estava naquele momento em casa, né? Eu não estava no escritório. Bota uma camisa boa para participar da live. Então eu tive toda uma preocupação, mesmo fora do escritório, de botar uma camisa social, de estar formal. Aí quando eu olho lá, está um diretor de camisa de malha. Então percebam que isto é um problema social. Hoje nós vivemos numa sociedade de meninos. E isso se manifesta também na vestimenta. Então lá no Centro Dom Bosco, para ser bem prático, o que nós fizemos? Nós começamos a dar formações só para os homens. A gente brinca que é o CDB Cruzados, né? Uma quarta-feira por mês a gente se reúne. Quarta-feira é o dia dedicado tradicionalmente a São José. Então a gente se reúne uma quarta, vai ser até na semana que vem, a terceira quarta de cada mês. E começamos a dar formações voltadas para os homens. A primeira foi até sobre a virtude da pureza. E o que aconteceu naturalmente? Sem a gente falar sobre modéstia, os homens que ainda se vestiam, digamos assim, de maneira mais informal, começaram a olhar os homens que se vestiam de maneira mais formal. Naquela época, o Luciano Pires, que é um outro membro do Centro Dom Bosco, que é um pouco mais maduro, digamos assim, e aí eu posso até falar do Lucas Henrique, que vocês conhecem. O Lucas Henrique foi um que ele fala isso publicamente, então eu posso dizer, ele começou a observar, olha como o Pedro se veste, o Luciano se veste, então ele começou a se espelhar nisto, e a mudar o hábito dele, e a mudar a forma dele se vestir, e é claro que isso foi também um amadurecimento exterior, não foi simplesmente uma mudança interior. E a nossa própria equipe de trabalho, né? Porque o Centro Dom Bosco hoje, em função do nosso crescimento, graças a Deus, ele tem uma equipe de trabalho, ele tem pessoas que vivem também a sua vida profissional no Centro Dom Bosco. A nossa equipe de trabalho, no início, e até pouco tempo atrás, também não tinha uma regra clara a respeito da vestimenta, se deveria ser formal ou não, então variava muito ao gosto do freguês. Agora não. Neste processo de amadurecimento, há pouco tempo, definiu-se que o traje é formal, é roupa social. Isso tem sido muito importante até para as nossas atividades apostólicas. A terça-feira é o nosso dia mais importante. Os membros, tanto os homens quanto as mulheres, têm estado vestidos mais adequadamente, no sentido de mais formais, para receber os nossos convidados toda terça-feira, receber o palestrante, as pessoas que nos visitam. Então, eu quis dar muitos exemplos práticos, porque penso que a modéstia masculina passa por esse vestir-se e comportar-se como homem. Homem, de fato, que se veste bem, que tem bom gosto, que se cuida, mas no sentido bom da palavra. Não é um cuidar-se feminino, porque hoje também nós vemos distorções. Além do exibicionismo dos marombeiros de academia, desculpe as palavras informais, mas nós vemos também homens muito vaidosos, preocupados com o creme tal. E isso não é adequado, penso que não é adequado, não é por aí. O homem ele tem que se conservar homem, no sentido de simples. Estas minúcias de cosméticos, digamos assim, são mais próprias das mulheres. É claro, se houver um problema dermatológico, uma questão específica, tudo bem, mas sem perdermos a nossa masculinidade,
mas sim nos vestirmos bem como homens, nos comportarmos adequadamente como homens, termos cabelo de homem, cortarmos cabelo como homens devem cortar, com a regularidade que homens devem cortar, fazer a barba, ou seja para cultivar a barba, seja para não ter barba, com a frequência que deve ser feita, a preocupação com as unhas, então, no sentido de cortá-las, de ter as unhas curtas, e isso até revela uma limpeza interior que se manifesta exteriormente. Mas a pedra de toque que eu diria é o resgate, no sentido exterior, é o resgate da formalidade, de uma certa cerimônia, do vestir-se de maneira mais formal, como eu dizia, com sapato social, calça social, camisa social, eventualmente o paletó. E é claro, é muito natural, eu já vou te dar a palavra só para concluir, é muito natural que no início as pessoas não se vistam às vezes tão bem. De vez em quando eu me deparo com um rapaz lá no centro Dom Bosco, que aí ele bota a roupa toda social e você vai ver ele tá com aquela meia branca que você usa para, sei lá, para correr, você usa com tênis. Então, é normal que no início, essas caneladas, isso não deve nos desanimar, mas esse resgate da formalidade, do vestir-se como um homem adulto e o olhar para o passado é inevitável, é fundamental e inescapável na minha visão. Fala, querido. Eu só queria comentar que tudo tem a sua liturgia. Eu acho que a gente podia até usar o termo liturgia, né? Todo ambiente tem a sua liturgia. Tipo, você falou do direito, também sou advogado. E eu vejo, no dia a dia do direito, tem a liturgia que você tem que usar ali na sua profissão. E como a gente está na semana aliás, no mês das vocações, a gente vai fazer até uma live sobre a vocação do leigo. O leigo também tem que saber que tem essa liturgia da sua vida como um católico leigo, né? Então as pessoas têm que ter, porque o mundo está querendo massificar tudo, né? E a gente tem que combater justamente isso, essa massificação, de ficar tudo igual, tudo simples. Eu falo mais nesse sentido da liturgia, até para o leigo mesmo, perfeito, na sua profissão, na sua vida como perfeito, leigo. Perfeito. Você tem toda a razão. Por isso é que eu até falei da Santa Missa, e você fez muito bem essa relação do termo liturgia. A Santa Missa, eu diria o começar pela Santa Missa, porque a Santa Missa vai ordenar o vestir-se bem para Deus. Então eu começarei a me vestir melhor na Santa Missa. É para Deus. Então eu me vestirei de maneira formal na Santa Missa e isto vai ordenar o resto. Como você falou muito bem, eu impregnarei a liturgia na minha família, no meu trabalho, na vida social com os meus amigos, no instituto, e naturalmente aquilo que eu vivo na Santa Missa eu passarei a viver nas outras realidades. Então, houve uma pergunta aqui, só para não perder o fio da meada, que há jovens na live. A dica que eu dou para os jovens é que eles procurem amadurecer o quanto antes e peçam a Deus essa graça. Ao invés, penso eu, que os jovens devem se inspirar nos adultos nesse sentido. E não há problema nenhum que eles já comecem a se interessar por esta vestimenta mais formal desde a juventude. Muito pelo contrário, eu penso que é muito adequado. E eu vivi isso. Claro que eu vivi na minha realidade de adolescente, ainda não convertido, afastado. Eu já era católico, já era batizado, tinha feito a primeira comunhão, mas ainda muito afastado da vida de fé. Eu fui me converter com 22 anos, mas por volta dos 15 eu voltei à Santa Missa Dominical por livre iniciativa, e então eu já procurava, na minha realidade ali de adolescente muito mal formado ainda, mas eu já gostava, por exemplo, de botar uma calça, ainda calça jeans, mas botava ali a calça, como eu falei, a camisa polo, botava um tênis melhor, e não andar como um mulambo, digamos assim, como um maltrapilho, porque o que acontece isso é hoje. Hoje a gente chegou num ponto em que não são somente os moradores de rua, as pessoas que vivem na miséria que andam com trapos. Hoje pessoas que têm dinheiro, e às vezes muito dinheiro, e muita condição de se vestir bem, andam com trapos, maltrapilhas, porque querem. Então nós chegamos neste ponto. Isso é um problema social, mas que, repito, começa no interior. Não é uma questão exterior, é uma questão interior. Então o conselho que eu dou para os jovens é que eles se inspirem nos seus pais, se os seus pais forem bons exemplos, como o meu pai foi para mim. O meu pai foi um ótimo exemplo e é até hoje,
de como um homem deve se vestir bem, e um homem que deve se comportar. O meu pai é aquele pai à moda antiga, né? Aquele até um pouco duro, mas que fala como homem, se comporta como homem, se manifesta como homem. Então isso foi um ótimo exemplo para mim. E continua a ser, como eu disse, até hoje. Então, no que diz respeito à modéstia, é esse o conselho que eu dou. Procurem amadurecer. Peçam a Deus essa graça e se esforcem também. E, sem dúvida nenhuma, esse amadurecimento passa por uma vestimenta formal. E hoje isso vai na contramão. Porque o que nós vemos hoje é muito comum que hoje as lojas de marca mais populares entre os adultos são, por exemplo, lojas de camisas de malha, muitas vezes. Isso está muito na moda hoje, o vestir-se de maneira informal. Eu penso que o católico tem que andar sem afetações, sem exageros, mas ele tem que andar na contramão disso. O ambiente profissional, penso, é um ambiente de se vestir de maneira formal. Eu vejo aqui, por exemplo, os meus funcionários, a preocupação deles, pessoas simples, a preocupação deles de se vestirem bem, de se vestirem de maneira adequada, de maneira formal. Então, às vezes nós percebemos que até nas camadas mais elevadas no sentido de poder aquisitivo, a crise é ainda maior muitas vezes. Nós vemos, por exemplo, até, claro, a televisão hoje é um grande problema, e de alguma forma sempre foi, mas pensemos, por exemplo, nos telejornais. Como é que os apresentadores dos telejornais se vestiam? E hoje a gente vê determinados jornalistas ali totalmente informais. Às vezes de all-star, dando a notícia ali no meio do dia. Isso era impensável antes. Então, nós precisamos, repito, resgatar esta formalidade, esta cerimônia virtuosa e ordenada. Eu vou só ler aqui o Catecismo da Igreja Católica, só para consolidar isso com a doutrina, que certamente colocará os pontos aqui muito melhor do que eu. São 4 parágrafos do Catecismo que eu selecionei e recomendo que as pessoas estudem em casa. É aquela parte do 9º mandamento, como eu citei, são os parágrafos 2521 a 2524, que vão falar justamente da pureza, e da pureza brotará o pudor, a modéstia e a discrição. Vamos lá, parágrafo 2521. A pureza exige o pudor. O pudor é parte integrante da temperança. O pudor preserva a intimidade da pessoa. Designa a recusa de mostrar o que deve ficar oculto. Ordena-se a castidade e comprova-lhe a delicadeza. Orienta os olhares e as atitudes em conformidade com a dignidade das pessoas e com a união que existe entre elas. O pudor protege o mistério da pessoa e do seu amor. Convida a paciência e a moderação na relação amorosa e exige que se cumpram as condições do dom e do compromisso definitivo do homem e da mulher entre si. O pudor é modéstia. Vejam o que o catecismo diz. O pudor é modéstia. Inspira a escolha do vestuário. Vejam, inspira. É uma realidade interior. Ela começa no interior e inspira a escolha do vestuário. Mantém o silêncio ou o recato, onde se adivinha o perigo de uma curiosidade malsã, discrição. Então vejam que é algo que está totalmente relacionado também com o comportamento. Hoje nós percebemos as pessoas imodestas na forma de se comportar, afetadas. Então, no caso de nós homens, de fato nós precisamos resgatar essa saudável masculinidade. Na igreja, eu posso dizer até porque eu vivi essa fase, é muito comum, e aí não tem nada a ver com homossexualismo não, tá, gente? É muito comum encontrarmos nos ambientes católicos homens que acabam por ficar excessivamente femininos, afeminados porque têm uma preocupação, confundem a mansidão com uma atitude que não é própria de homem. Então eles perdem um pouco essa identidade masculina. Então é fundamental resgatarmos isso. Homem se comporta como homem, fala como homem. Então não é para virar, não é para engrossar a voz de maneira artificial, não é isso. Mas é para ficar atento a essas questões. Porque isto é até também um problema que a gente encontra na igreja. Então,
não só vestir-se como homem maduro, mas comportar-se como homem maduro. O silêncio também revela muito isso, a forma de falar, a forma de rir, tudo isso diz muito sobre a maturidade daquele homem. E o catecismo continua. Existe um pudor dos sentimentos, tal como existe um pudor corporal. Ele protesta, por exemplo, contra as explorações exibicionistas do corpo humano em certa publicidade, ou contra a solicitação de certos meios de comunicação em ir longe demais na revelação de confidências íntimas. O pudor inspira um modo de viver que permite resistir às solicitações da moda e à pressão das ideologias dominantes. As formas de que o pudor se reveste variam de cultura para cultura. No entanto, ele continua a ser em toda parte o pressentimento de uma dignidade espiritual própria do homem. Nasce com o despertar da consciência pessoal. Ensinar o pudor às crianças e adolescentes é despertá-los para o respeito pela pessoa humana. Então vejam a importância de nós ensinarmos o pudor, a modéstia, a discrição, tanto para as crianças como para os adolescentes. Então, eu, por exemplo, dentro da minha casa, eu já preciso ter esta preocupação diante da minha esposa, diante da minha filha, diante do meu filho. Eu não posso me apresentar de qualquer forma na frente dos meus familiares. Não é adequado, por exemplo, e eu até confesso que tive essa dificuldade no momento em que estava confinado em casa no início dessa situação. Não é adequado ficar de pijama o dia inteiro quando você está em casa. Pijama é para dormir. E claro, pijama masculino, né? Não é o pijama com o ursinho vestido de cruzado. Não é isso. É simplesmente uma roupa que você usa para dormir, mas que você não vai passar o dia inteiro com ela. Você não vai ficar o dia inteiro com aquela roupa. Isso é inadequado. E hoje é muito comum que isso aconteça. E revela já essa crise que nós vemos nas ruas, já começa na família. Então, o cuidado que eu tenho que ter, principalmente com a minha filha, para que ela não me veja desnudo, para que ela não me veja até sem camisa, não é adequado. Mostrar para ela que quando eu estou ali no banho, que quando eu vou me vestir, eu vou trancar a porta e vou sair já arrumado. E ela vai me ver com a roupa ali formal que eu vou trabalhar. E quando eu chegar do trabalho, eu vou continuar, é até uma boa penitência essa, eu demorarei um pouco ainda com a roupa do trabalho, colocarei eventualmente a minha filha para dormir, lerei para ela, rezarei com ela, mas não desnudo, com a minha roupa, formal ainda. Então vejam que começa também na família. Na família é importante que em casa, por exemplo, o rezar, colocar-se em oração, isso é bonito também, e nem sempre é fácil. Eu vou rezar de pijama todo descabelado, remelento, ou não, eu vou tomar um banho antes de me vestir. Não precisa botar o smoking do 007, não é isso. Mas eu vou me vestir adequadamente para fazer oração, para me colocar na presença de Deus dignamente, e não de qualquer jeito. Então vejam que é algo que tem muitas nuances, tem muitas variáveis, e a gente poderia falar aqui muito mais tempo sobre isso. E eu só salientei aqui alguns pontos-chave que eu julgo do que eu falei até agora, que é o amadurecimento, deixar de ser menino e se tornar um homem, ser um homem de Deus, agir como um homem de Deus, ou seja, comportar-se como um homem de Deus e se vestir como um homem de Deus. É isso que nós devemos buscar. Este é o objetivo. Homem de Deus justamente para enfatizar que é algo que começa no interior. Eu só sou homem de Deus se eu tenho relacionamento íntimo com Deus. Se de fato eu busco a Deus. Isso, naturalmente, vai se manifestar. Mas a preocupação com o exterior também é necessária, porque hoje nós carecemos de bons exemplos a respeito disso. Então, alguns critérios objetivos devem ser buscados. Inspirações em bons exemplos. A gente olha, por exemplo, para uma figura católica notável, assim, que nos traz muita admiração, por exemplo, Dom Bertrand, por exemplo. Tudo bem, o Dom Bertrand, ele tem sangue azul, digamos assim, ele é da família real, mas é uma ótima inspiração. Como Dom Bertrand se veste bem, como ele está sempre alinhado, bem vestido,
Então, quando nós encontramos o Dom Bertrand, por exemplo, na Liga, é sempre algo que enche os meus olhos, enche o meu coração, é uma inspiração. E outros tantos, o Dr. Dipp, por exemplo, o desembargador, na Liga passada veio aqui o outro jurista, o Miguel Ayuso, todos muito alinhados, bons sacerdotes também, sempre de batina, tudo isso são bons exemplos. Mas o catecismo também coloca dicas práticas. Como buscar isso? Como alcançar isso também com ações, né? Além de tudo que eu falei, mas ações práticas. E eu vou fazer só uma relação, porque o catecismo coloca assim, o combate pela pureza. Mas eu vou mudar, tomaria a liberdade de botar o combate pela modéstia. Como é que nós combatemos pela modéstia? Quais são as ações que nós devemos praticar para combater pela modéstia nesta sociedade modesta? Tanto do lado das mulheres, quanto do lado dos homens. E no nosso caso, penso eu que o maior problema são homens que se vestem como meninos durante toda a sua vida. Esse é o problema principal. Como é que eu combato isso? Diz o catecismo, é o parágrafo 2520. O batismo confere a quem o recebe a graça da purificação de todos os pecados. Mas o batizado tem de continuar a lutar contra a concupiscência da carne e os desejos desordenados. Com a graça de Deus, consegui-lo-ei. Então vejam a graça de Deus, esse é o ponto. Eu tenho que rezar. O primeiro ponto é a oração. Eu tenho que pedir a Deus a graça de ser casto, de ser puro, temperante, mas também modesto. E aí começa o primeiro ponto, pela virtude e pelo dom da castidade. Pois a castidade permite amar com um coração reto e sem partilha. Poderíamos dizer um coração indiviso. Então, pedir a Deus a graça de ser casto, a graça de ser temperante, de ser ordenado, de ser puro, e também a graça de ser modesto. Pela pureza de intenção, que consiste em ter em vista o verdadeiro fim do homem. Com um olhar simples, o batizado procura descobrir e cumprir em tudo a vontade de Deus. Então, esta retificação da intenção, que a gente poderia chamar também de guarda do coração. O homem de Deus, o homem católico, ele tem que a todo momento guardar o seu próprio coração, retificar a sua intenção em tudo que ele faz. Desde a Santa Missa, que nós já citamos, o trabalho, a família, tudo que nós fazemos, eu guardo o meu coração, eu retifico a intenção, eu ordeno tudo para Deus. E aí, naturalmente, isso, claro, refletirá nos atos exteriores. E, em terceiro lugar, pela pureza do olhar, exterior e interior. Pela disciplina dos sentidos e da imaginação. Pela rejeição da complacência em pensamentos impuros que o levariam a desviar-se do caminho dos mandamentos divinos. A vista excita a paixão dos insensatos. Nosso Senhor fala muito claramente no Evangelho, o homem que olha a mulher e a deseja em seu coração já cometeu adultério com ela. Não quer dizer que isso já foi um pecado tecnicamente de adultério. O que Nosso Senhor diz é que o adultério, ou seja, o pecado contra o sexto mandamento, ele começa no pecado contra o nono mandamento. Então, para bem cumprir o sexto, eu preciso cumprir o nono. Eu preciso combater em favor do nono. Isso também na modéstia. Porque quando eu me preocupo, quando eu tenho um olhar ordenado sobre mim mesmo, isso também é modéstia, isto contribuirá para que eu tenha um olhar ordenado sobre o outro e um respeito ao outro. E aí, o último ponto que eu coloquei em primeiro lugar, o catecismo coloca a oração. E aí eu vou encerrar com uma frase de Santo Agostinho que é simplesmente espetacular. Do livro das Confissões, Santo Agostinho teve, durante a sua vida, ele teve problemas com a pureza, teve problemas com o pecado da luxúria. Em um determinado momento, Santo Agostinho é conhecido, Santo Tomás é chamado de doutor angélico, Santo Agostinho é chamado, Santo Afonso Maria de Ligório, doutor da moral, Santo Agostinho é chamado de doutor graça, doutor da graça, a partir, claro, do que ele escreveu, a sua teologia sobre a graça. Então, ele percebeu a importância de reconhecermos o nosso nada, a nossa miséria, e pedimos a Deus a graça de sermos castos. E nesta oração que eu lerei aqui, ele a concluirá, e essa parte não está aqui, é aquela frase famosíssima de Santo Agostinho,
dá-me o que me pedes e pedi-me o que quiseres. Santo Agostinho diz evidentemente isso para Deus. Que Deus desse a ele o que Deus pedisse. O que ele quis dizer com isso? O Senhor me pede a pureza. O Senhor me pede a castidade. O Senhor me pede o pudor, a modéstia, a discrição. Por mim mesmo eu sou incapaz. Então ele diz para Deus, dá-me o que me pedes e me pede o que quiseres. Ou seja, nós devemos ser mendigos da graça de Deus. Nós devemos nos abandonar na graça de Deus. Nós devemos pedir, esse é o primeiro passo, é pedir a graça de sermos modestos. E aí vem a oração belíssima. Eu pensava que ele vai falar da continência, mas coloquemos também a modéstia. Eu pensava que a continência, a modéstia, dependia das minhas próprias forças. Forças que em mim não conhecia. E era suficientemente louco para não saber que ninguém pode ser continente, ninguém pode ser modesto, se o Senhor lhe ou não concederes. E de certo, tu o terias concedido, se com gemido interior eu chamasse aos teus ouvidos e se com fé sólida lançasse em ti o meu cuidado. Esse é o ponto principal, é o gemido interior. Senhor, dá-me a graça de ser casto, dá-me a graça de ser puro, de ser modesto, de ser pudorado, de ser discreto. De fato, gritar interiormente aos ouvidos de Deus, com fé e com fé sólida nos lançarmos em Deus o nosso cuidado, o cuidado com a nossa alma, o cuidado conosco mesmos, o cuidado também com a nossa vestimenta e com o nosso comportamento e vestimenta que devem ser próprios de homens de Deus. E aí ele concluirá, não está aqui no catecismo, aí ele concluirá com essa frase belíssima, dá-me o que me pedes e me pede o que quiseres. Então, fica aí, o final é um santo da minha devoção, talvez seja o principal, ou um dos principais, é inclusive o padroeiro da minha paróquia. Eu tenho muito amor por Santo Agostinho, e fique aí para a gente encerrar essa parte, né? Se alguém quiser fazer uma pergunta, eu nem sei se a gente tem tempo para isso, mas encerro a live com essa frase belíssima de Santo Agostinho, tá? Viva Cristo Rei e salve Maria Santíssima. Salve, não, muito bom. E uma coisa que eu pensei, Pedro, gostaria de comentar, é que também entra muita caridade aí, né? Uma coisa que eu vejo, às vezes numa festa de aniversário mais formal, alguma ocasião assim, realmente as pessoas se preocupam de ir com uma vestimenta formal, algo que mostra que você valoriza o evento e a pessoa que está comemorando e tudo mais. Aí, dependendo do evento, as pessoas vão de camisa, bem arrumadas. Aí, muitas vezes, aparece uma pessoa, assim, de camiseta, num evento formal, que configura uma falta de zelo pela pessoa, né? Pelo outro, assim. Uma coisa que vai muito da caridade, né? A caridade vai ordenando a ocasião. Não é para si, né? Perfeito. Exatamente. Tá aqui colocar sempre Deus como... vestir-se bem para Deus, isso ordena muito bem as coisas. Colocar sempre, ter o olhar em Deus, é claro, eu também tenho de me vestir bem para o meu trabalho, compromisso com o meu ofício, com a minha esposa, com os meus filhos, mas sempre é Deus, é o olhar em Deus. Isso ordena muito bem esta questão. Muito obrigado, Pedro. Espero Tá que a gente bom, tenha outras oportunidades aí. Muito bom, muito conteúdo. Para mim foi um grande prazer, tá? Espero que tenha sido proveitoso para aqueles que participaram. Certamente para mim foi. E eu estou à disposição de vocês aí. Se a gente puder, talvez, encerrar com uma Ave Maria para entregar a Nossa Senhora, né? Ela que é modelo, e pedimos também a intercessão de São José pelos frutos, né, da live, tanto na minha vida, na de vocês, como daqueles que nos acompanharam, né? Posso puxar a oração? Por favor. Sim, sim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém.